Olá, você que me assiste, Deus abençoe você no nome de Jesus. Hoje temos um assunto maravilhoso para falarmos sobre ele e é um momento que estamos vivendo. Jogos Olímpicos. O que você sabe? Tem muita coisa que nós não sabemos, então temos esse título, Jogos Olímpicos. O que você sabe? Vamos orar e depois vamos caminhar junto nesse assunto? Meu Deus, no nome de Jesus, te agradecemos por este dia, pedimos a graça do Senhor e a paz do Senhor. Quando eu digo pedimos, porque alguém que está assistindo este vídeo também está orando comigo. Eu quero que a graça do Senhor, ó Deus, esteja na vida dele e dos familiares dele ou dela. No nome de Jesus, assim oramos e pedimos, fala conosco, meu Deus, e alegra os nossos corações com tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ler a palavra de Deus e você vai ficar curioso pelo que vamos ler também. Está em Deuteronômio capítulo 15, ou melhor, capítulo 18. O versículo 15 diz assim: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu, do meio de ti, de teus irmãos, a ele ouvirás. Palavra de Moisés para o povo ali, antes de atravessar o Jordão. Ele disse, o Senhor suscitará um profeta como eu, do meio de ti, no meio dos teus irmãos, a ele ouvirá. Bom, temos já prova de que este profeta foi Jesus Cristo. O profeta que Moisés falou está em João capítulo 1, 45 e João capítulo 5, 46. Duas confirmações, de que Jesus é este profeta que Moisés falou. Mas vamos para o título. Jogos Olímpicos. O que você sabe? Às vezes as pessoas estão muito confusas no mundo que vivemos hoje porque temos muita coisa acontecendo e coisas que, se nós não estudarmos bem, nós não saberemos por que acontece. Então as pessoas não conhecem a origem de certas festas, como o Carnaval, e até festas cristãs, como a Páscoa, Outras festas, como o Natal, coisas celebradas, e de onde vem tantas celebrações assim. E então temos aí a Copa do Mundo, a Copa América e temos agora acontecendo Jogos Olímpicos. Mas a pergunta é, Jogos Olímpicos, o que você sabe? Bom, precisamos lembrar que há mais ou menos 3.000 anos atrás foram fundados esses jogos na cidade de Olímpia. Então, por ser o nome dela Olímpia, e os jogos foram fundados ali, então imaginamos que a origem desses jogos seja por causa do nome da cidade. Mas vamos um pouquinho mais além. Existe na Grécia um monte chamado Monte Olimpo. Na mitologia grega, ali habitam 12 deuses, O maioral deles é Zeus, ali também habita Afrodite, e outros como Poseidon e etc. Cada deus tem o seu nome e cada deus tem a função. Porém, o Zeus, não é Deus, Zeus, com Z-E-U-S, ele era o maioral, ele era o rei dos deuses, ou o Deus criador dos outros deuses, pai dos outros deuses, como dizem. Há também ali uma outra deusa, que ela é a esposa desse Zeus. Então, ela tem a sua função e ela habita ali também entre os 12 deuses, que eles acreditam, que a mitologia grega acredita. Então, por estar no topo do Olimpo, esses deuses gostam de se alegrar, gostam de festividades, gostam de movimento. Então, esses deuses, segundo a mitologia grega, instituiu os Jogos Olímpicos, as competições olímpicas. E qual seria a razão para esta competição olímpica? O que eu estou te falando, você pode estudar, está escancarado aí no Google, entre os historiadores, você pode procurar em livros que você vai achar da mitologia grega, que você vai achar o que eu estou te falando. Não é coisa da minha cabeça e nem é invenção, porque Deus não precisa disso, que eu fale para você coisas inventadas da minha cabeça. Eu sou muito pequeno para ficar inventando coisas tão grandes assim.
Bom, então, esses deuses, querendo se divertir, formataram então essas competições olímpicas e deu cada deus uma função. Então foi estabelecida para cada deus uma função, agiria em alguma área. Então, antigamente, né, no passado, a tocha olímpica, que é o fogo, que também simboliza o deus Poseidon, essa tocha olímpica era acesa com fogo natural. Agora já não é mais com este fogo natural. Para o seu conhecimento, dizem os estudiosos, né? Os organizadores também afirmam mesmo que esse fogo é aceso com o raio do sol batendo no espelho com a tocha embaixo, então se acende a tocha pelo raio do sol. Então quando você vai imaginar o Deus, né, o falso Deus chamado Zeus, que é o poderoso entre eles ali, e que simboliza o poder do sol também, ele solta os seus raios no espelho, que é também de uma deusa, né, a Afrodite, que é a deusa da beleza, do sexo, do amor. Segundo eles, esses Zeus Sol solta os seus raios no relacionamento com essa Afrodite, e então gera-se o fogo de Poseidon. Este fogo, essa chama é acesa ali, e ela então sai dali de Olímpia para ir até Atenas, me parece, para ir até, porque Atenas veio a aparecer na história das Olimpíadas também e da adoração desses deuses. O que ocorre? Ela vai até então levando por atletas até a cidade, o local onde forem efetuadas os próximos Jogos Olímpicos. Esses Jogos Olímpicos são um tipo de adoração, de culto a esses deuses. Esses deuses recebem tudo o que é feito nas Olimpíadas como um culto a ele. O esforço dos atletas é feito como cultos a eles. E então eles vão, segundo a mitologia grega, eles vão analisando o desempenho de cada pessoa, cada atleta, né, que vai ali, e eles vão qualificando então esses atletas no melhor culto prestado a eles, nas suas competições. Então o atleta não é informado disso, de que ele está ali prestando culto a um deus da mitologia grega, mas a função das Olimpíadas é exatamente esta, que cultos sejam prestados a esses deuses. E como era antes só na Grécia, eles expandiram isso para o mundo, para que o mundo também ficasse envolvido nessa adoração. Por isso eles escolhem de país a país. Só que onde eles vão, eles levam essa crença grega. Eles levam essa visão desses demônios que se dizem deuses, que estão no alto, que habitam no alto do Monte Olimpo, o monte mais alto da Grécia. Eles então começam a trazer ali as suas influências àquele lugar. Então você vai perceber atos, né, estranhos acontecendo, como vimos ontem. Dizem eles que existe um Deus que controla o mar, o oceano, né? Só que teve um problema ontem, que o mar ficou muito calmo e a pontuação era muito baixa, e os atletas que ganharam com poucas ondas do mar. E nós percebemos, assistindo isso, que o narrador lá dizia, principalmente o brasileiro, dizia que o deus Netuno tinha que soprar as ondas do mar. Só que esse deus Netuno é um deus romano que estava aliado com o deus grego, então, e para a linguagem romana, ele é o mesmo deus grego. Bom, então, diziam eles que que o mar precisava ser agitado por esse Deus. Só que o mar continuava calmo, as ondas eram muito baixas ou quase não existiam, e até mesmo corria o risco dos atletas não poderem competir. Mas por que será que o mar, né, que mesmo eles pedindo ali para que esse Deus dos mares ali soprasse os mares, nada acontecia anormal? Havia algum movimento espiritual? Havia alguma reprovação do nosso Deus verdadeiro quanto a isto? Bom, seguimos então no nosso raciocínio. Esses deuses qualificados para julgar o culto melhor prestado na atitude dos atletas, no desempenho dos atletas, então é que qualificam quem irá receber a medalha de ouro, a medalha de prata ou a medalha de bronze, que
também tem os seus significados. A medalha de ouro, segundo eles, quem dá esta medalha de ouro, quem premia, está premiando esta medalha com essa medalha de ouro ao melhor desempenho, aquele que chegou no topo da glória, no topo da vitória, porque o seu culto foi melhor prestado ao Deus Zeus, ao falso Deus Zeus, mas na crença deles. Então este se alegra com o que foi feito e diz ao seu servidor ali, o competidor: você chegou no auge, no top, você conseguiu adorar melhor do que os outros, você conseguiu cultuar, você nos trouxe mais alegria. Por isso Zeus está te dando este ouro. Você é merecedor do ouro pelo teu desempenho, pelo teu culto prestado. Olha o que está atrás disso. Muita gente não sabe disso, mas está atrás disso um movimento espiritual maligno e que as pessoas não sabem, às vezes não são informadas do que está fazendo. Então, assim vem Zeus premiando, segundo a mitologia grega, a medalha de ouro e a medalha de prata. É o prêmio da consolação. Por quê? Você tentou um desempenho, tentando ser melhor, tentando cultuar melhor, mas não conseguiu. Por isso, você receberá essa medalha de prata, que é a rainha, né? A mulher do Deus ali, Zeus é que traz esta medalha de prata. Então, essa medalha de prata, todo mundo sabe que a prata é o símbolo da consolação, de algo que você não conseguiu, né? Que o atleta não conseguiu. Então, aí ele recebe isso dizendo: mas você tentou. Foi valioso você ter tentado. Foi muito bom você ter tentado. Eu quero só trazer o nome da deusa que dá essa medalha de prata. Se chama Hera, que é a mulher de Zeus, né? E era irmã também de Zeus, segundo a mitologia grega. Ela dá, então, esta medalha da consolação, a de prata. Porém, tem a medalha de bronze. Você sabe que ali tem 3 pódios, né? Ou melhor, no pódio tem 3 classificações, 3 posições. E então tem o ponto mais baixo, que é a medalha de bronze. A de prata é o segundo e o ouro foi aquele que adquiriu toda a glória. A medalha de bronze, então, é um presente de reconhecimento também pela sua tentativa em estar entre os melhores, em prestar o melhor culto, em ter conseguido chegar ali. E então, você, por ter sido talentoso e deixar muita gente para trás, tentou o seu melhor, mas não conseguiu, você tem 4 anos para tentar de novo, para chegar no topo da glória. Só que daqui a 4 anos você tem que buscar fazer melhor. Você não conseguiu desta vez, mas você pode fazer isso. E essa medalha é dada por Apolo. Então, cada deus ali tem a sua função em dar uma medalha de reconhecimento. Primeiro, o que conquistou a glória. O segundo, o que tentou, mas perdeu para aquele que conquistou agora a glória, que é o prêmio da consolação. E terceiro, é o de bronze, que deixou muita gente para trás, que fez quase bem feito, mas não conseguiu. Mas você ainda tem 4 anos para se esforçar, para fazer o melhor. Bom, sabemos que lá também tem nas suas crenças, tem a sua abertura, tem os movimentos ali e as regras. A foto que você vai ver aí foi por conveniência. Eu tirei essa foto com a Raíssa Leal atrás e o rapaz fazendo um comentário: será que ela perderia a medalha? Que foi feita esse vídeo há 8 anos atrás, quando esta jovem fez um gesto ali que Jesus é o único salvador do mundo. Só que existe a regra de número 40 lá, que cada um pode ter a liberdade de expressão, é regra das Olimpíadas. Mas a regra de número 50 diz que não pode ser manifestação religiosa, então, ou política, etc. Então, o que acontece? A liberdade já não é, então, liberdade de expressão. A liberdade de expressão está debaixo de regras. Então, correu-se uma conversa, assim, de que esta atleta
seria ou não punida. Parece que no Comitê Olímpico ali decidiu-se que ela fosse para participar de outra competição, então ela não poderia fazer, ela teria que obedecer esta regra 50, né? De que não pode fazer nenhum gesto religioso. Por que o Comitê Olímpico colocou isso aí? Mas lá eles fizeram uma encenação de uma certa ceia do Senhor, que não é a ceia do nosso Senhor, mas fizeram sem nenhum respeito ao que acreditamos. Eles não quiseram saber se nós concordamos ou não. Ali eles fizeram o que quiseram na abertura, mas porém as regras para o competidor são regras muito punitivas e regras duras. A sua liberdade não é total liberdade. Você tem que obedecer para competir. Mas por que o Comitê Olímpico tem medo disso? Porque eles estão atrelados àquilo que foi fundado lá, que Zeus e os outros deuses não permitem que um outro deus seja publicado no meio deles. E ele sabe que os atletas formam opiniões, como a Raíssa e os outros atletas lá formam opiniões, atletas de outros países também. Então eles inibem esse atleta para não propagarem ali um outro deus. Por que eles temem isso? Vou lembrar a vocês que no passado, esses deuses eram muito poderosos. Ninguém podia combater a mitologia grega. Ninguém conseguia colocar para baixo ou conseguir confundir a cabeça dos gregos, porque eles acreditaram 100%. Haja vista que no ano de 450 e poucos, antes de Cristo, em Olímpia, na mesma cidade, aqui tem quase o nome Olimpíadas, foi levantada a estátua de Zeus, de 12 a 15 metros de altura, que foi destruída. Ela era de mármore e de ouro, e e seus olhos com pedras preciosas. Só foi destruída no século 5 depois de Cristo. Então, esta estátua era a glória, o que chamava a atenção da cidade de Olímpia. E então o que acontece é que a única religião que entrou na Grécia e chamou a atenção dos gregos é o cristianismo. O cristianismo entrou ali e começou a confundir a cabeça deles. Eles começaram a entender que esses deuses do panteão grego não eram os únicos deuses que eles poderiam crer. E então vem ali o apóstolo Paulo, vem outros pregadores, principalmente o apóstolo Paulo, confundiu muito a cabeça deles lá em Atenas. O que ocorre é que onde o evangelho chega, sim, pode haver qualquer outra crença, qualquer outra filosofia, mas onde Cristo chega, ele transforma. E este é o medo do Comitê Olímpico, seguindo os seus deuses, porque eles querem levar a cultura desses deuses para as nações que eles passam, querem levar a influência desses deuses para as nações que eles passam. Então, agora eles temem acontecer dentro das Olimpíadas o que aconteceu lá em Atenas, lá quando o cristianismo chegou. E ele sabe que o cristianismo pode mudar a vida do homem. Então as Olimpíadas perderão seu sentido, apesar de ser os maiores jogos, competitivos hoje do mundo. Ele poderá perder o seu sentido se o evangelho entrar ali. Não haverá mais razão de adoração, nem a Zeus, nem a Poseidon, nem a outros deuses ali dos 12, que dizem eles que habitam no topo do Monte Olimpo, mas então terá um outro rumo. O evangelho transformará aquilo que eles têm fabricado já por 3.000 anos como idolatria a deuses que não fazem nada por ninguém. Eles querem ser adorados através dos jogos com atletas que nem sabem o que estão fazendo. Mas em Romanos diz assim: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja aqui, seja acolá, seja num país onde a fala é islâmica ou não, árabe, grega, italiana
onde o evangelho de Cristo entrar, ele fará transformações. Então, você que está assistindo esses jogos aí, saiba que atrás desses Jogos Olímpicos tem sim a adoração aos deuses do Olimpo. E você pode repreender, você pode orar e você pode dizer: Senhor, seja glorificado o teu nome. Não há Deus acima do Senhor. Nós não aceitamos isso. E esta tocha aí que vem trazendo essas maldições desses deuses, nós repreendemos no nome de Jesus. E que os atletas não sejam tomados por essa maldição que existe nesses deuses, que eles saiam dali conhecendo mais do que é as Olimpíadas, e que atrás disso tem uma idolatria ferrenha a favor desses demônios que se dizem deuses. O único Deus verdadeiro que servimos e que adoramos, ele se chama Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Nissi. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o Criador dos céus e da terra. Ele não depende do sol para fazer fogo, ele faz fogo quando quer. E ele faz o que quiser, os milagres que ele quiser fazer. E a ele seja a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Não precisamos temer a nenhum desses deuses que diz habitar no Olimpo, porque até na Grécia o nosso Deus entrou e tomou espaço ali, e hoje existem os cristãos da Grécia também. Que Deus abençoe você e família no nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Ore a Deus, peça a Ele para te dar sabedoria e graça. E lembra de uma coisa: quem ficava oferecendo glória, top de ouro aí para as pessoas, para adorarem a ele, é o diabo. Nós adoramos o Deus que um dia virá nos buscar e nos mostrará e deixará que nós venhamos a viver desfrutando de toda a sua glória, das ruas de ouro que existe lá no paraíso do nosso Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família. No nome de Jesus, e ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Até amanhã, se Deus quiser.